Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Hora Suave e hoje mais um capítulo de análise de Watchmen, diretamente do episódio 6, esse extraordinário ser. A gente começa o episódio já com a subversão ali dos Minutemen e a gente vê que a gente está na verdade na série American Hero Story, né, essa versão que o mundo de Watchmen tem, em que é o interrogatório do Justiça Encapuzada com agentes do FBI. Eles estão sendo ali um pouquinho grosseiros com ele porque eles querem conseguir uma filmagem que o Capitão Metrópole tem com J. Edgar Hoover, que eles falam que não é, porque J. Edgar Hoover não é gay e tal, que é uma piada com duas coisas. Uma, o fato de que o J. Edgar Hoover usava filmagens íntimas que ele conseguia de pessoas poderosas para chantagear elas. E outra, que o J. Edgar Hoover era, de fato, gay. O Justiça Encapuzada tira seu capuz e revela que é um homem branco. Que é aquilo que eu falei pra vocês, né? Nenhuma cena mostrava ele como um homem negro. No quadrinho tem aquela cena do olho, né? Que é um negócio que costumava me incomodar. Eu falei até no vídeo passado. E aí a gente passa já pra Sally Júpiter. Eu vou chamar ela de Sally Júpiter, gente, porque pra mim ela é personagem do quadrinho. Indo falar com a Angela Aba sobre o fato dela ter ingerido várias pílulas de nostalgia e ter que passar por uma lavagem estomacal, senão ela pode morrer, né? E aí a gente vai entrando nesse mundo de delírio causado pelas memórias do avô da Angela e começa facilmente o melhor episódio da série até aqui. Todas as vezes que a Angela aparece como personagem é quando ela se identifica com o discurso, o que geralmente aparece em momentos em que ele sofre preconceito, meio que simbolizando que até com quase 80 anos de diferença, esse racismo está institucionalizado, ela passa pelas mesmas coisas que o avô passou 80 anos atrás, ou 60, enfim. E também aparece quando o mundo real interfere. Tirando isso, tudo é preto e branco. Essa linguagem é muito boa, até porque as únicas cenas de passado que são coloridas são as cenas do massacre de Tulsa, o que indica que essa memória é muito vívida pro William Reeves. E ele já passa por um momento de preconceito racial logo no início, quando o tenente ali de polícia branco se recusa a colocar o distintivo nele. Ele então é presenteado, digamos assim, com o distintivo pelo tenente Battle, e é uma citação ao tenente Samuel L. Battle, que foi o primeiro policial negro da história de Nova York. Beware of the Cyclops. No primeiro dia que ele tá saindo, ele vê um cara atacando fogo numa propriedade de judeus, né? Uma doceria de judeus, uma lanchonete, e ele vai prender o cara distratando ele, se diz que é o Fred, né? E aí ele leva o cara preso e ele, não fiz nada, não sei o que. Ele quer colocar a palavra dele contra o Will, com racismo, chamando ele de macaco, coisas assim. E aí vem o policial e fala, cara, você não tem que ser desrespeitoso com o meu colega policial, eu vou prender esse homem e tal. E vira o oficial que tá na bancada e faz um símbolo assim, que, obviamente, é o Ciclope. E também pode ser uma referência ao gesto de White Power, que faz assim, você representa o W com seus 3 dedos e aqui o P com o círculozinho. Mas todo mundo pensou nisso do White Power, mas eu acho que isso vai ter uma ligação mais adiante com talvez o Dr. Manhattan, que tem um símbolo de círculo na testa. Óbvio, o Dr. Manhattan foi surgir anos depois, ele foi surgir na década de 60, enquanto a gente ainda está aqui no final dos anos 30 e vamos ali até meados dos anos 40. E aí ele fica obcecado com esse negócio do Ciclope, porque no dia seguinte ele vê o cara solto. Pardon me, officer. Tem um lance muito interessante aí, que ele vai falar com o jornaleiro sobre Action Comics número 1, que é a primeira aparição do Super-Homem. Enquanto o cara tá lendo pra ele de um filho mandado, de um mundo destruído, ele lembra dele saindo de Tulsa. Então ele meio que se identifica com o Superman. Só que tem outro fator aí que eu acho interessante, que é, no quadrinho, o Coruja, quando escreve o livro dele, tem muita coisa do livro do Coruja nessa série, ele fala que o primeiro contato dele com super-heróis foi o Superman. E o primeiro contato dele com heróis no mundo real foi o Justiça Encapuzada. E é aí que ele descreve o Justiça Encapuzada como um ser extraordinário. E ele conta justamente da primeira vez que avistaram o Justiça Encapuzada. Dizia a respeito de uma tentativa de assalto em Queens, Nova York. Um homem e sua namorada, voltando para casa após uma noite de cinema, foram cercados por 3 homens armados. Depois de se apropriar de todos os pertences do casal, o bando pôs-se a agredir o jovem enquanto ameaçava violentar sua namorada. Nesse momento, o crime foi interrompido por uma figura que saltou para o beco usando alguma coisa sobre o rosto e cuidou de desarmar os assaltantes antes de espancá-los com tamanha violência que os 3 tiveram de ser hospitalizados. Um deles, inclusive, perdeu o uso de ambas as pernas em decorrência de uma lesão medular. O relato das testemunhas do evento era confuso e contraditório, mas ainda assim havia alguma coisa da história que me provocou um arrepio de reconhecimento.
Então, uma semana depois, aconteceu novamente. É interessante esse confuso e contraditório porque a série vai se aproveitar disso, primeiro, colocando na série eventos que são claramente errôneos, e segundo, que a gente achava que ele era o Justiça Encapuzada e a gente vê ele se maquiando. Ele faz uma faixa branca ao redor dos olhos, que é a parte que mais aparece na máscara, que é justamente para pensarem que ele é um homem branco. E nessa hora tem o lance da narrativa, que é a Angela que está se pintando e mostra como ela é o oposto dele. A Angela pinta os olhos de preto quando ela usa a roupa de Sister Night. E aí tem um lance muito interessante, que é quando ele começa a agir como Justiça Encapuzada, toca uma música, e eu já falei no episódio anterior como eles usam a música nesses episódios, que o nome da música é I Don't Want to Set the World on Fire. Eu não quero tacar fogo no mundo. E que não só vai dialogar muito com o fim do episódio, mas também tem uma letra que fala sobre um homem que ele não queria causar um alvoroço. Ele só queria despertar a chama no coração da mulher que ele amava. O que pode se dizer é que ele não queria causar algo em grande escala, ele só queria fazer algo pontual. Naquele momento que ele se veste com Justiça Encapuzada, ele quer acabar com o crime pontualmente. Ele quer parar com esses crimezinhos que a polícia não para, coisa de racismo, algo assim. E acaba que, na trama do episódio, ele vai descobrindo uma mega conspiração de uma instituição secreta, e isso sai do controle dele, e dialoga com essa música. Aí a gente tem o primeiro contato dele direto com o Ciclope, que passa de ser caras que fazem um sinalzinho na cabeça para uma organização. Ele entra, vê caras vestidos como a Ku Klux Klan, vê planos, vê cidades em que os caras vão fazer alguma coisa, e vê um livro chamado de Mesmerismo para as Massas. O mesmerismo ele também é conhecido como magnetismo animal e foi dado por um médico alemão chamado Franz Mesmer, que ele acreditava que existia algo interno em todo ser humano, que era o lado animal, que poderia ser desperto para várias funções, incluindo a cura. Só que isso nunca foi provado cientificamente. Nesse sentido aqui, o mesmerismo ele vira uma parada de controle mental. Você vai descobrir mais adiante que o Ciclope está usando isso para causar com que os negros se agredissem entre si. Então vem o Nelson Gardner convocar o Justiça Encapuzada para fazer parte dos Minutemen. E aí também, novamente, tem muita entrelinha de como a linguagem é usada, dele querer falar que ele sabe que ele é o Justiça Encapuzada, ele saber que ele é o Capitão Metrópole, e eles não falam, e ter o lance do romance entre eles dois. Something tells me they have a lot in common. Good evening, Mrs. Reeves. E ela termina a cena falando não, que é seguida de uma cena do Capitão Metrópole falando sim, enquanto ele tá transando com o Will Reeves. E nessa cena entre os dois, toca uma música chamada Whispering Grass, que é uma música sobre coisas que não devem ser ditas porque os outros não podem descobrir. E isso é tanto sobre o fato dele ser negro se passando por branco e dos dois serem um casal homossexual. A música ela é muito importante aqui, principalmente quando os Minutemen são vistos como uma jogada de marketing. Ele quer revelar pro mundo a coisa do Ciclope, que o Capitão Metrópole, não é bem isso, tem um mago aqui, tem o Moloch, que ele vai destruir tudo, sabe? Ele quer fazer uma parada bem quadrinho, assim. E aí eu toco uma música chamada We Tree, que fala sobre eu, meu eco e minha sombra. São os três da música, do We Tree. E fala sobre um homem solitário porque ele não pode contar, porque ele anda com ele mesmo, com a sombra dele, com o eco. E aí tem várias interpretações sobre isso. Por exemplo, o eco é basicamente quando você fala alguma coisa, essa coisa volta para os seus ouvidos. É a reverberação do que você fala. A reverberação do que talvez ele fale ou que ele faz pode ser os Minutemen, essa jogada de marketing. A sombra dele pode ser o Justiça Encapuzada e ele mesmo. E ele fala, os três não se fazem companhia. Eu tenho uma interpretação de que a reverberação dele é o Justiça Encapuzada, que é o reflexo dos atos dele como um justiceiro, e a sombra dele é a Angela. Não só por ela ser a versão que, por exemplo, ela pinta o rosto de preto, é uma sombra dele, mas por ela ter nascido por conta dele. Ele foi o primeiro herói encapuzado, ele gerou aquilo, e aparentemente ele tem muito a ver de como ela foi criada. Então, eu acho que tem essa versão aí de interpretação também. É legal ver que tem a passagem de tempo pelo filho, né? A mulher dele fica grávida, tem o filho, vai passando o tempo. E aí você tem a questão deles colocarem também quando tem a primeira grande ação do Ciclope que o Will presencia, que é no cinema, e tá passando A Vida Secreta de Walter Mitty, que é um filme de 1947, o que dá noção de tempo pra gente, teve um remake em 2013 com Ben Stiller. Ele entra no cinema e tem vários negros machucados, e eles falando que a tela começou a piscar e disse pra machucar os outros, eles machucaram. Aí ele vê os policiais que são racistas e fazem o símbolo do Ciclope levando um negócio, ele persegue os caras, acha que eles estão numa fábrica, ele liga pro Capitão Metrópole e o Capitão Metrópole não quer ajudar, cara, enfim, os Minutemen não estão lá pra isso, os Minutemen são pra ser herói de quadrinho, não pra combater o mundo real, que é o contrário do que ele quer. E é uma cena interessante porque ele vê que não vai ser ajudado, ele encontra o Fred, que é o cara que foi grosseiro com ele, que faz parte desse grupo, e aí começa a tocar uma música chamada Smoke in Your Eyes, que é sobre, diz que quando o seu coração está pegando fogo, né, quando você está apaixonado, a fumaça vai pros seus olhos, ou seja, você tende a não ver as coisas direito.
E a cena é de pura desilusão. Não só com o romance que ele tem com o Capitão Metrópole, que não ajuda ele nesse momento, mas também com a meta de justiça dele. Apesar de ser violento, você percebe que até aquele momento ele nunca matou ninguém, porque o Bass Reeves fala, tem que ser pelo caminho da justiça. There will be no mob justice today. Trust in the law. Nesse momento ele mata o cara, entra, mata todos os caras lá dentro e taca fogo. E aí tem uma cena belíssima de tudo pegando fogo, o fogo reluzindo nos olhos dele, que casa com a fumaça nos seus olhos, mas ao mesmo tempo é a desilusão que ele teve com o método que ele está usando, que viu que não ia dar em nada, e com o próprio amante dele, que negou ele no momento em que ele precisava. Aí você vê que ele se separa da esposa, porque ele entrou num mundo de ódio que nem ela esperava, apesar dela ter incentivado ele a virar um vigilante, e você vai caminhando para ver que ele matou mesmo o chefe da Angela, só que usando o mesmerismo com uma lanterna. Ele desenvolveu, né, ele ficou com o protótipo que ele tirou lá dos jacistas, e consegue fazer com que um cara se mate porque o avô dele era um membro da Ku Klux Klan. E aí tem a teoria de que o avô do chefe da Angela teria participado do massacre de Tulsa. Pelas datas pode até bater, é muito provável. E aí a gente volta, tipo, você vai tendo algumas memórias, a Angela voltando, porque novamente o uso da linguagem era um momento em que tem uma desilusão dela, assim, e toca uma música que eu procurei em todo lugar, gente. Eu usei Shazam, eu joguei a letra no Google, não acho. The Way You Used It To Be. Eu pego só o trecho que tá na música e basicamente falando que antes de tudo ser como era, ou seja, muito tempo atrás. É basicamente ela falando, ela conhecia uma pessoa e mudou essa perspectiva. Então, muito antes disso, ele era uma pessoa que ela não conhecia. Eu queria ter a letra para poder fazer mais essa jogada, mas eu realmente não achei. E a partir daí a gente vê a Angela voltando aos poucos, né? Quando ela aparece, significa que a consciência dela tá voltando. E ela acorda com o objeto no pulso, nas dependências da Lady True. E é legal ver que o que ela tá no braço é o mesmo equipamento que a filha da Lady True estava em episódios anteriores, o que nos leva à pergunta se a filha da Lady True ela está sendo alimentada com memórias da avó, porque ela está vendo coisas pegando fogo, e a Lady True não viveu a Guerra do Vietnã, apesar de ser vietnamita, e pode ter sido até a avó dela. O que levanta outra questão é que a criança pode ser um clone da Lady True ou da mãe da Lady True, já que elas dividem o mesmo nome e ela fica alimentando ela com memórias. E outra coisa que pode acontecer é que, na verdade, o comediante pode ser pai da Lady True, porque o comediante, enfim, ele estuprou várias mulheres durante o Vietnã, chegou a matar uma que foi pra cima dele, que ela tava grávida e tal, e aí ele diz que ele vai embora, que ela vai ficar lá, ela quebra uma garrafa e dá na cara dele, ele atira nela, ela grávida mesmo, sem pestanejar nem nada. Pode ser que a mãe da Lady True tenha sido uma dessas mulheres e que ela tenha gerado uma raiva. E por isso ela tá ajudando o Will Reeves com o mesmerismo. Porque tem vários fatores, na verdade, talvez isso fique um pouco longo. A Lady True é uma vietnamita, é um estado que foi anexado pelos Estados Unidos depois dos Estados Unidos ter vencido a Guerra do Vietnã nessa realidade de Watchmen. Então ela pode ter uma razão para ter raiva da sociedade americana. Ao mesmo tempo, ela pega e admira muito o Ozymandias. E o Ozymandias fez um plano que mudou toda a sociedade americana, só que para não fazer que uma guerra acontecesse. Então talvez dessa vez seja mais a destruição. A Lady True tem um motivo para odiar a sociedade americana, assim como o Will Reeves tem. Porque mostra que a sociedade jamais deixou de ser racista. Pelo contrário, ela continua muito racista. Então eles podem estar planejando coisas para desestabilizar a sociedade. E até por isso que a Lady True deve ser a pessoa que está mantendo o Ozymandias no espaço, porque ela está usando os planos dele. Aquela torre de relógio que ela construiu pode ser um ambiente para gerar um mesmerismo nas pessoas de Tulsa. Tem um material extra, obviamente, que é o Pittypedia, que é um diário lá do Peter, que é auxiliar da Espectral. E ele fala que a Lady True doou TVs pra tudo mais, e levanta outra questão do final do último episódio, que depois que prenderam a Angela, né, a Sister Night, a Espectral mandou o Peter ficar de olho na casa dele. Então provavelmente quem vai salvar o Looking Glass, se é que ele foi salvo, é o Peter. E outra coisa que pode ser preponderante pra Lady True querer se vingar e não ligar pro resto, ela tá lendo um livro que é The Fountainhead, aqui no Brasil ficou traduzido como A Nascente, que é da Ayn Rand, que é uma escritora russo-americana, em que a trama dela é basicamente que o indivíduo é muito maior que o coletivo. Então, basicamente, a vingança dela vale mais do que toda a sociedade, digamos assim. Isso é uma teoria minha, não quero dizer que necessariamente vai acontecer, mas seria interessante. E é óbvio, o capítulo encerra com uma música Living in the Past, que foi tudo que a Angela fez até o momento. E aí a gente encerra o episódio com muito mais teoria. O que vai acontecer? O Ozymandias vai conseguir sair? É o primeiro episódio que a gente não vê ele. A Lady Tyrell sequestrou, foi levada pra ela poder salvar a mulher. O que vai acontecer? Enfim, tem só mais 3 episódios e eu acho que tem muita coisa pra acontecer ainda.